Há outras expressões que os apóstolos de Jesus usam no Novo Testamento que dizem que Jesus é o cordeiro imolado antes da criação do cosmos, antes da criação do universo. Isso é forte. É forte. Aí a gente não está falando só de antropologia forte. Humana, psicologia humana, culpa humana. Não havia nada. Não havia ente nenhum, alienígena nenhum, ser nenhum. Não havia Big Bang nenhum, e isso a gente fala de Big Bang só porque é uma referência científico-arquetípica contemporânea que talvez daqui a um tempo seja deixada de lado pelo atraso da concepção. Todavia, antes que houvesse mundo, o que se diz, Pedro diz, Paulo diz, João diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação da primeira partícula subatômica, de qualquer que seja a existência. E aí Paulo diz algo muito bonito numa carta que ele escreveu aos filipenses, ao pessoal de Filipos, lá na Grécia de hoje, que Jesus, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e, assumindo a forma de servo, foi reconhecido como uma figura humana e foi obediente, não se desviou, não entrou na amartia, não saiu do caminho, não saiu do significado absoluto jamais, antes foi obediente ao sentido. Foi obediente ao sentido em todas as coisas. E foi obediente ao ponto de aceitar a própria morte. E a morte ignominiosa, que era a morte dos perversos, a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas eu estou querendo ficar no cordeiro imolado antes de qualquer que seja o elemento primal existente, antes do elemento mais indiscernivelmente antes do bóson de Higgs, antes de qualquer coisa invisivelmente real e agora já pela nossa tecnologia detectável. Ou algumas delas já a gente sabe que são reais pelos cálculos matemáticos e de física, mas que os próprios aceleradores de partícula e as nossas tecnologias mais modernas ainda não chegaram nesse ponto de evolução para detecção. Então, antes de qualquer coisa, antes de existir algo que a gente pudesse chamar de existente, a existência aconteceu pela entrega. O que eu digo é o seguinte, é que todas as coisas foram criadas pelo esvaziamento do Cristo eterno. Tudo que você vê, tudo que existe, só acontece por causa desse esvaziamento. O que a gente chama de criação, em qualquer que seja a dimensão ou a perspectiva, tem a sua origem nessa entrega, nessa dadivosidade, de modo que o universo, os multiversos e tudo quanto a gente possa considerar existente vem desse esvaziamento absoluto. Assim, a cruz da história, a cruz de 2000 anos atrás, é só uma manifestação arquetípica para a detecção dos sentidos humanos de algo que aconteceu antes de haver qualquer sentido, que foi o que deu sentido a todas as coisas que possam ter significado e a todas as coisas que existem e que estão entre nós. São fruto desse esvaziamento. O universo é fruto da cruz, antes de haver madeira, antes de haver qualquer coisa. É por isso que eu sempre tive uma bronca com a religião que fica dando ênfase na crucificação. A crucificação é um presépio. É só uma simbolização, é uma manifestação espaço-temporal.
Mas a ênfase daquilo que é o conteúdo espiritual do Evangelho não é na crucificação, é na cruz, porque a cruz precede qualquer crucificação. A cruz precede qualquer coisa. Quando Abel, portanto, voltando para Caim e Abel, diferentemente de Caim, que resolveu oferecer a Deus uma sedução estética, se trouxe o que de mais bonito ele podia criar e fazer e dizer, olha, me acolhe porque eu sei fazer coisas bonitas, eu sei fazer o belo. Há um narcisismo inerente nessa ação de Caim. Aí vem Abel, sem nada, vem com aquela coisa cruenta, feia, esquisita, mas era derrame de vida. E ele estava falando, era de vida. Eu não estou, eu sou filho da amartia, eu sou filho do desvio. Olha para mim com graça, que significa favor imerecido, e me acolhe. Porque não sou eu quem vou te seduzir. Eu estou seduzido pela certeza da tua bondade, da tua graça e do fato de que se tu me criaste é porque tu me queres. E tudo que tu fizeste é fruto do teu amor. Então, embora eu saiba que eu sou ambivalência e ambiguidade em todos os aspectos, meu coração, todavia, quer esse abraço eterno. É isso que eu quero. Agora, com a evolução dos significados, nós chegamos a Paulo dizendo que foi, tende em vós mesmos a mesma coisa. Sejam vocês cordeiros que sejam capazes de se esvaziar pela promoção da vida, para criarem vida, criarem novos mundos, criarem novas possibilidades, assim como o Cordeiro Eterno de Deus, que se imolou, era Deus deixando de ser Deus, Deus matando Deus. Essa coisa nietzschiana da morte de Deus era ainda muito rasa, porque ele estava só brigando com o cristianismo, Deus está morto, não sei o quê. Essas bobaginhas do espaço-tempo, da filosofia temporal, das arrogâncias, das nossas presunções. Mas quando ele falou da morte de Deus, embora ele tenha falado com uma conotação, ele estava falando de uma coisa sem a qual não existe criação. A criação decorre da morte de Deus. Do Deus que, sendo Deus, é o Deus que morre para que tudo ecloda dele. Assim como uma mãe que está disposta a dar a vida pela eclosão parturiente de todas as vidas. E como Deus não é alguém que possa, não é uma realidade que possa se auto-extinguir ou ser extinta, no entanto, ele se esvazia. A gente vive um universo onde a fenomenologia domina em praticamente tudo. Por que é a fenomenologia que domina? Porque Deus se esvaziou de Deus para dar lugar ao fenômeno, para dar lugar aos encontros, para que as tabelas periódicas não parem de crescer, para que novos elementos apareçam e com eles novas combinações e novas possibilidades e novos potenciais, de modo que para onde quer que você viaje, em qualquer que seja a dimensão científica, você vai encontrar com a cruz, com o esvaziamento de Deus, com o choque do absurdo, porque a morte de Deus é o absurdo que criou todas as coisas. Assim como Deus é absurdo, um Deus que não seja absurdo não é Deus. É uma construção humana, filosófica, teológica, é uma imaginação, por mais elaborada que seja. Para ser Deus tem que ser ridícula e totalmente absurdo. Tem que ser completamente incompreensível. Tem que ser para além da narrativa. Tem que ser para além de toda a filosofia, de toda a teologia, de toda a especulação. Tem que deixar toda a ciência sempre em estado de perplexidade e de insolubilidade. Porque se for criação de Deus, você sempre vai chegar numa singularidade absoluta da qual você não consegue passar.